Imagine crescer sem saber quem você realmente é, ser deixada na porta de um orfanato com apenas um bilhete amassado e um colar velho como pistas. Esta é a minha história. Depois de 40 anos de perguntas sem resposta, finalmente encontrei minha mãe e descobri segredos que mudariam nossa vida para sempre. Prepare-se para uma história de dor, superação, amor incondicional e redenção. Se essa história tocar seu coração, deixe um comentário e compartilhe com alguém que também precisa acreditar que milagres existem. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Ative as notificações para não perder as próximas histórias que vão tocar sua alma. Nunca conheci o calor de um abraço materno, o cheiro de um bolo assando no forno da cozinha, o som da risada de uma mãe embalando sua filha em tardes preguiçosas. Meu primeiro lar foi um prédio cinzento e úmido, onde berços enferrujados rangiam a cada brisa que atravessava as janelas quebradas. Ali, entre crianças esquecidas e funcionários exaustos, aprendi que amor era algo que se dava por perdido antes mesmo de sonhar com ele. Fui encontrada na entrada do orfanato Santa Marta, em uma madrugada chuvosa de 1985. Trazia comigo apenas uma manta desbotada e um bilhete amassado, escrito com letras trêmulas e uma urgência quase palpável. Por favor, cuidem dela. Ela merece mais do que eu posso dar. Não havia assinatura. Não havia nome, não havia nenhuma pista além das lágrimas já secas no papel. Meus primeiros anos ali foram uma névoa de rostos desconhecidos, camas frias e noites em claro. As tias do orfanato faziam o que podiam, mas era impossível dar amor individual a tantas crianças famintas por um toque, um olhar, uma palavra. Aprendi cedo que o mundo era um lugar onde era preciso ser forte, mesmo quando tudo dentro de você gritava de medo. As outras crianças inventavam histórias sobre seus pais, que eram reis, estrelas de cinema, viajantes em terras distantes. Eu, porém, nunca consegui mentir para mim mesma. A verdade era mais silenciosa e brutal. Quem me deixou ali nunca voltaria. Quem me deu a vida havia escolhido seguir em frente sem mim. Quando completei 5 anos, percebi que algumas meninas eram levadas embora. Algumas de mãos dadas com casais sorridentes, outras entre lágrimas e promessas quebradas. Eu assistia, silenciosa, com uma esperança amarga plantada no peito, até entender que, para mim, ninguém viria. Nunca houve festas de aniversário com visitantes. Nunca houve olhares curiosos sobre mim. Eu era invisível, como um quadro esquecido na parede de um corredor vazio. Aos 12 anos comecei a fazer perguntas. Vasculhava os registros antigos sempre que podia. Revirava papéis em busca de qualquer informação sobre minha origem. Mas tudo o que existia era aquele bilhete, agora guardado como um tesouro dentro da minha gaveta mais secreta. As tias sorriam com pena e desviavam o olhar. Era como se minha história estivesse enterrada sob toneladas de pó e silêncio. Aos 17 anos, quando o orfanato anunciou que eu precisaria deixar o local em breve para dar lugar a crianças mais novas, um medo primitivo tomou conta de mim. Para onde eu iria? Quem eu seria sem aquelas paredes, sem aquela solidão que, de alguma forma, já fazia parte de mim? Saí com uma bolsa pequena e os bolsos vazios. No peito, carregava o bilhete amassado e um vazio tão grande que parecia me consumir de dentro para fora. Vivi anos em abrigos, quartos alugados, empregos temporários que pagavam pouco e exigiam muito. A cada novo rosto que cruzava meu caminho, eu me perguntava se talvez, só talvez, aquela pessoa poderia me reconhecer. Mas o tempo passou, e a esperança foi sendo soterrada pelas urgências da sobrevivência. Até que, aos 40 anos, em uma tarde comum, tudo mudou. Estava limpando meu pequeno apartamento, um espaço apertado, mas meu, quando encontrei novamente o bilhete. As palavras tremidas pareciam brilhar sob a luz fraca da tarde. Ela merece mais do que eu posso dar. Fiquei ali, parada, lendo e relendo, como se pudesse arrancar novas informações das entrelinhas. Naquela noite, não consegui dormir. Algo dentro de mim pulsava, uma inquietação que não sentia há anos. Talvez fosse a hora de buscar respostas. Talvez, mesmo depois de tanto tempo,
ainda existissem verdades escondidas esperando para serem descobertas. No dia seguinte, sentei em frente ao computador velho e comecei a pesquisar. Usei o nome do orfanato, a data aproximada, a localização. Enviei e-mails para instituições antigas, procurei registros públicos, entrei em fóruns de reencontros familiares. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas algo dentro de mim dizia para não parar. Durante semanas, não houve respostas. Apenas o eco do vazio que já me era tão familiar. Mas então, um e-mail chegou. Era de uma mulher chamada Lúcia, que dizia ter sido voluntária no orfanato nos anos 80. Ela se lembrava de uma noite chuvosa, de uma criança deixada às pressas, de um bilhete que ela mesma tinha lido antes de entregá-lo à administração. "Eu lembro dos olhos dela", escreveu Lúcia. "Eram iguais aos seus." Meu coração quase explodiu dentro do peito. Marquei um encontro com ela em uma cafeteria simples da cidade. Passei os dias seguintes imaginando como seria, o que ela me contaria, que segredos guardava. Cada minuto parecia uma eternidade. No dia marcado, cheguei cedo. O cheiro de café fresco e pão assado preenchia o ar. Mas tudo o que eu sentia era o nervosismo que embrulhava meu estômago. Quando Lúcia entrou, reconheci-a imediatamente. Uma senhora de cabelos grisalhos, sorriso tímido e olhos que pareciam carregar o peso de muitas histórias não contadas. Ela se sentou à minha frente e, por um momento, apenas nos olhamos. Não era preciso dizer muito. Ela sabia quem eu era. Eu sabia que ela guardava as peças do meu quebra-cabeça. Lúcia contou o que lembrava. Na noite em que fui deixada, uma jovem, não mais que uma adolescente, chegou ao portão carregando um embrulho. Estava molhada, tremendo de frio e medo. Pediu apenas que cuidassem da bebê. Disse que não podia voltar, que era perigoso, que não tinha escolha. Antes de ir embora, deixou o bilhete nas mãos de Lúcia e desapareceu na tempestade. Não havia nome, não havia sobrenome, mas havia um detalhe que mudaria tudo. A jovem usava uma corrente no pescoço, com um pingente em forma de lua crescente. Era pouca informação, mas era mais do que eu jamais tivera. Enquanto caminhava para casa naquela noite, o bilhete apertado em minhas mãos, senti pela primeira vez em anos algo que não ousava mais acreditar: esperança. E assim começou minha verdadeira busca. Nos dias que se seguiram, minha mente não conseguia descansar. Era como se uma porta tivesse sido entreaberta, e agora todo o meu ser estivesse tentando atravessá-la de uma só vez. Sonhava com o pingente em forma de lua crescente. Via seu contorno até mesmo de olhos abertos. Era uma pista pequena, quase insignificante, mas para mim, era uma constelação inteira surgindo no horizonte escuro da minha vida. Decidi começar minha busca pelos hospitais da cidade. Se ela era jovem demais para criar um bebê, talvez tivesse procurado ajuda médica. Talvez alguém tivesse visto, registrado seu nome em alguma emergência, em alguma ala de maternidade. Passei a frequentar arquivos públicos, a solicitar registros antigos que já cheiravam a mofo e estavam cobertos de poeira. Muitos funcionários nem sabiam mais como acessar documentos tão antigos. Em alguns momentos, senti vontade de desistir. Mas cada vez que o desânimo me rondava, eu me lembrava da sensação daquela noite, quando Lúcia contou sua história. A sensação de que pela primeira vez eu estava indo na direção certa. Após semanas de tentativas, um arquivo quase ilegível chamou minha atenção. Um registro de internação de 1985, com a descrição: jovem gestante em trabalho de parto, sem documentos, recusou identificação completa. Assinou apenas como Ana. Ana. Não era muito, mas o nome e a época batiam. Meu coração martelava tão alto que parecia ecoar pelas paredes silenciosas do arquivo. Ao lado da descrição, uma observação breve: pingente prateado, lua crescente, pertences deixados sob responsabilidade do hospital. Segurei o papel com mãos trêmulas. Lá estava. A prova. A confirmação de que eu não estava apenas perseguindo fantasmas. Voltei ao hospital naquela mesma tarde, sem conseguir esperar mais um segundo. No balcão de atendimento, uma jovem recepcionista ouviu minha história com um misto de curiosidade e pena.
Consultou os arquivos eletrônicos, vasculhou fichas, fez ligações. Depois de quase 1 hora, voltou com um sorriso tímido. Temos um depósito de pertences antigos. Alguns nunca foram reclamados. Você gostaria de verificar? Seguia por corredores longos, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao da ferrugem antiga. Finalmente, ela abriu uma porta pesada de metal, revelando prateleiras empoeiradas e caixas etiquetadas com datas já quase apagadas pelo tempo. Procuramos juntas até que, no fundo de uma estante esquecida, encontrei uma pequena caixa metálica, etiquetada com o ano de 1985. Meus dedos hesitaram por um instante antes de abrir. Dentro, sobre um pedaço de pano desbotado, repousava um colar prateado com um pingente em forma de lua crescente. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Era como encontrar um fragmento do passado congelado no tempo. Toquei o pingente com reverência, como se ele pudesse sussurrar respostas diretamente ao meu coração. Junto ao colar, havia uma folha de papel dobrada muitas vezes, quase desintegrada. Com muito cuidado, desdobrei-a. Era uma anotação feita pela equipe do hospital. Paciente com sinais de trauma psicológico. Gestante jovem. Falou sobre medo de perseguição. Repetia o nome Oliveira várias vezes. Oliveira. Ana. Oliveira? Sentei-me no chão frio do depósito, segurando o colar contra o peito, tentando controlar o turbilhão de emoções. Eu tinha um novo fio para seguir. Um nome. Um sobrenome. Uma história mal contada que, finalmente, começava a se revelar. Nos dias seguintes, passei a investigar todos os registros de mulheres chamadas Ana Oliveira, que viveram na cidade nos anos 80. Encontrei dezenas de Anas, mas nenhuma combinava completamente. Algumas haviam mudado de nome ao se casar, outras já tinham falecido. Foi um trabalho exaustivo, meticuloso, quase desesperador. Até que encontrei uma pista diferente. Em um jornal antigo, um pequeno anúncio chamava a atenção. Procura-se informações sobre Ana L. Oliveira. Última vista em 1985. Familiares em busca de contato. O anúncio era assinado por um nome desconhecido. Vicente Oliveira. Era um fio tênue, mas era tudo o que eu tinha. Com esforço, localizei um endereço ligado a Vicente Oliveira. Um sítio nos arredores da cidade, aparentemente abandonado há anos. Fui até lá numa tarde de céu nublado, o vento assobiando entre as árvores secas, como se também guardassem seus próprios segredos. A casa estava em ruínas, as janelas quebradas, a pintura descascada, as portas rangendo sob a brisa. Entrei com o coração na garganta. O chão de madeira gemia sob meus pés, enquanto explorava os cômodos cobertos de poeira e teias de aranha. No que parecia ter sido a sala principal, encontrei uma lareira com algumas caixas velhas ao lado. Vasculhei com cuidado e, entre papéis rasgados e fotos desbotadas, encontrei uma fotografia que me paralisou. Era uma jovem. Cabelos escuros, olhos profundos e um sorriso triste. No pescoço, um pingente em forma de lua crescente. Era ela. Era Ana. No verso da foto, uma frase rabiscada. Perdoe-me, minha pequena estrela. Caí de joelhos, chorando como nunca tinha chorado antes. Naquele instante, todas as dores da minha infância, toda a solidão, todo o abandono, tudo parecia se condensar em lágrimas amargas e libertadoras. Eu a tinha encontrado. Não pessoalmente ainda. Não sabia onde ela estava agora, mas sabia que ela existia, que ela me amou o suficiente para sofrer por mim todos esses anos. E eu sabia que precisava encontrá-la. Não importava quanto tempo demorasse, não importava quantos obstáculos surgissem, eu a encontraria. E diria a ela que, apesar de tudo, eu nunca deixei de procurá-la. Segurei a fotografia contra o peito, enquanto caminhava de volta para o carro, como se aquilo pudesse me proteger da enormidade do que ainda precisava enfrentar. Lá fora, o céu havia escurecido e uma garoa fina começava a cair, desenhando caminhos cinzentos no vidro do carro. Eu sabia que minha busca estava longe de terminar. A foto provava que ela existia, que me amava, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Onde ela estava agora? Ainda estaria viva? Teria me esquecido? Nos dias seguintes,
revirando arquivos públicos e registros antigos, descobri que Ana Luísa Oliveira havia desaparecido oficialmente em 1986, apenas um ano depois de me abandonar no orfanato. Não havia registros de casamento, filhos, nem de óbito. Era como se tivesse evaporado da face da terra. Contratei novamente um investigador particular, dessa vez um especialista em casos antigos. Entreguei a ele tudo o que eu tinha: o bilhete, o colar, a fotografia, os registros hospitalares, o anúncio no jornal. Pedi que procurasse não apenas registros oficiais, mas também histórias esquecidas, pessoas que pudessem ter cruzado o caminho dela. Enquanto esperava, minha vida entrou em um estado de suspensão. Trabalhava mecanicamente, comia sem sentir gosto, dormia pouco e sonhava muito. Sonhava com uma mulher de olhos tristes que sussurrava meu nome em meio à neblina. Sonhava com abraços que nunca tinha recebido, com palavras que nunca foram ditas. Finalmente, depois de semanas de espera torturante, o investigador me ligou. Ele havia encontrado uma pista. Uma mulher chamada Ana, usando outro sobrenome, fora vista nos anos 90 trabalhando como costureira em uma pequena cidade a mais de 1.000 quilômetros de distância. Ela vivia reclusa, pouco falava sobre seu passado, evitava qualquer contato mais profundo. A descrição física batia, mas o que realmente chamou a atenção foi o detalhe que parecia impossível ser coincidência. Ela usava sempre um colar prateado com um pingente de lua crescente. Meu coração quase parou. Sem pensar duas vezes, arrumei minhas coisas e peguei a estrada. Durante horas, dirigi através de rodovias vazias e pequenas cidades esquecidas pelo tempo. Cada quilômetro percorrido parecia me aproximar não apenas dela, mas também de uma parte de mim mesma que eu nem sabia que ainda existia. Cheguei à cidade já de noite. Era um lugar simples, com ruas estreitas, casas modestas e uma praça central dominada por uma antiga igreja de pedras escuras. Perguntei discretamente nos arredores sobre uma costureira chamada Ana. Algumas pessoas lembravam-se vagamente dela. Disseram que morava sozinha, numa casa modesta na periferia, e que quase nunca saía. Meu coração batia tão forte que parecia que todo o vilarejo poderia ouvir. Segui as indicações até encontrar a casa. Uma construção simples, pintada de azul claro, com cortinas fechadas e um pequeno jardim descuidado na frente. Estacionei o carro do outro lado da rua e permaneci ali por alguns minutos, tentando reunir coragem. E se ela não me reconhecesse? E se me rejeitasse? E se não fosse ela? Fechei os olhos e respirei fundo. Eu precisava saber. Eu precisava tentar. Atravessando a rua com passos vacilantes, parei diante da porta e toquei a campainha. O som ecoou no interior da casa, abafado. Esperei, sentindo o suor escorrer pela minha nuca apesar da noite fria. Então, ouvi passos lentos se aproximando. A porta rangeu suavemente ao se abrir. Ela estava ali. Mais velha, sim, com cabelos agora salpicados de branco, mas com o mesmo olhar profundo e triste da jovem da fotografia. E pendurado em seu pescoço, brilhando sob a luz fraca da varanda, estava o pingente em forma de lua crescente. Por um momento, apenas nos encaramos. Eu não sabia se chorava, se sorria, se corria. Minhas pernas pareciam presas ao chão. Ana Luísa? Minha voz saiu num sussurro quebrado. Ela franziu a testa, confusa. Seus olhos viajaram pelo meu rosto, procurando pistas, lembranças, fragmentos de um passado há muito enterrado. E então, algo mudou em sua expressão. Um reconhecimento silencioso. Um tremor nas mãos. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Meu Deus, ela murmurou, a voz falhando. Meu Deus, é você. Minhas pernas finalmente cederam. Caí de joelhos na varanda, chorando descontroladamente. Ela se ajoelhou comigo, me puxando para um abraço trêmulo, apertado, desesperado. Ficamos assim, duas almas perdidas se encontrando no meio da tempestade de sentimentos que nos envolvia. Me perdoa, ela sussurrava repetidamente. Me perdoa, minha pequena estrela. Chorávamos juntas, presas em um abraço que parecia querer costurar todos os anos de dor e ausência. Quando finalmente conseguimos nos recompor,
Ela me convidou para entrar. A casa era simples, mas acolhedora. Cheirava a lavanda e pão recém-assado. Pequenas lembranças estavam espalhadas pelas estantes. Fotos de flores, bordados antigos, livros gastos. Era o lar de alguém que tentava, de alguma maneira, preencher o vazio que carregava no peito. Sentadas à mesa da cozinha, com 2 xícaras de chá fumegante entre nós, Ana começou a contar sua história. E o que ouvi mudou tudo o que eu achava que sabia sobre abandono, sacrifício e amor. Ana segurava a xícara com as 2 mãos, como se o calor do chá pudesse protegê-la das memórias que começavam a emergir. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação dolorosa em sua expressão. Ela precisava me contar tudo, e eu precisava ouvir, mesmo que doesse. Eu era muito nova. Começou, a voz baixa e trêmula. Tinha apenas 16 anos quando engravidei de você. Minha família era complicada, controladora. Meu pai, especialmente, era um homem severo, obsessivo com sua reputação. Para ele, uma filha solteira grávida era a maior desonra imaginável. Ela desviou o olhar, perdida em lembranças amargas. Quando descobri a gravidez, tentei esconder o máximo que pude. Mas é claro que não durou muito. Quando eles souberam, sua voz falhou por um momento. Foi como se eu tivesse deixado de existir para eles. Meu pai me expulsou de casa na mesma noite, gritando que eu havia destruído tudo o que ele havia construído. Fechou os olhos por um instante, lutando contra as lágrimas. Eu vagava pelas ruas, sem saber o que fazer, para onde ir. Dormia em bancos de praça, em abrigos temporários. Foi um tempo escuro, tão escuro. E você, dentro de mim, era a única luz que eu tinha. As palavras dela entravam em mim como facas afiadas, mas também como bálsamo. Pela primeira vez, eu via a dor dela. A minha dor não era isolada. Ela também havia sofrido. Quando você nasceu, ela sorriu, um sorriso triste e quebrado. Foi o momento mais lindo e mais terrível da minha vida. Eu a segurei nos braços e soube que jamais poderia te proteger daquele mundo. Eu era só uma menina, sem casa, sem apoio, com medo, muito medo. Ela fez uma pausa, respirando fundo, antes de continuar. Eu tentei ficar com você. Juro que tentei. Trabalhei limpando casas, costurando à noite, fazendo o que podia. Mas eles me encontraram. Franzi o senho, confusa. Eles? Ana assentiu lentamente. Meu pai. Ele me encontrou através de conhecidos. Mandou homens para me ameaçar. Disseram que se eu não desaparecesse da cidade com você, coisas horríveis aconteceriam. Não só comigo, mas com você também. Meu estômago se revirou. Era pior do que eu imaginava. Eu sabia que não poderia proteger você. Eu sabia que, se ficasse, colocaria sua vida em risco. Então, numa noite chuvosa, eu a enrolei na melhor manta que conseguia encontrar. Escrevi aquele bilhete com mãos tremendo de tanto medo e a deixei no orfanato. Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando silenciosamente. Eu nunca parei de pensar em você. Nunca. Cada aniversário, cada Natal, cada momento. Eu me perguntava onde você estava, se estava segura, se sabia o quanto era amada, mesmo que de longe. Minhas próprias lágrimas desciam sem controle. Era como se toda a minha vida, todos os anos de vazio, estivessem sendo reescritos diante de mim. Depois disso, ela continuou. Mudei de cidade, troquei de nome. Trabalhei como costureira. Vivi na sombra. Tinha tanto medo de ser encontrada novamente. Mas no fundo, eu sempre soube que um dia talvez você me procurasse. E eu rezei todas as noites para que esse dia chegasse. Ficamos em silêncio por um longo tempo. As palavras flutuavam no ar entre nós, pesadas e sagradas. Não havia como apagar os anos perdidos, as dores sofridas. Mas havia algo mais forte ali, nascendo lentamente entre nós. Perdão, eu tentei entender minha vida sem você, sussurrei, mas sempre senti falta de algo que não sabia nomear. Agora eu sei, era você. Ela estendeu a mão por cima da mesa, e eu segurei, apertando com força. O contato era quente, real, verdadeiro. Pela primeira vez,
Senti que estava voltando para casa. Passamos horas conversando. Ela queria saber tudo sobre mim. Onde vivi, como cresci, o que amava, o que temia. E eu queria absorver cada detalhe da sua vida, como uma esponja sedenta. À medida que a madrugada se aproximava, Ana se levantou e foi até uma pequena cômoda no canto da sala. De lá, retirou uma caixa de madeira antiga, cuidadosamente polida. Eu guardei isso para você, disse, colocando a caixa nas minhas mãos. Dentro, havia pequenos tesouros. Uma mecha de cabelo embrulhada em fita, um par de sapatinhos de bebê, cartas nunca enviadas que ela escreveu para mim a cada aniversário, fotografias desbotadas de flores e lugares que ela sonhava me mostrar um dia. Folheei as cartas, lendo palavras que atravessavam o tempo como flechas de luz. Minha pequena estrela, hoje você faz 5 anos. Espero que esteja crescendo forte e feliz. Eu penso em você todos os dias. Minha pequena estrela, hoje é seu aniversário de 15 anos. Eu me pergunto se você gosta de música, de livros, se você dança quando está sozinha. Minha pequena estrela, hoje você é adulta. Se algum dia me procurar, quero que saiba, eu nunca deixei de te amar. Aquelas cartas eram a prova viva de que eu nunca estive tão sozinha quanto pensei. Mesmo invisível, mesmo distante, o amor dela me acompanhou em silêncio por toda a vida. Fechei a caixa com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo silenciosamente. Levantei o olhar para ela e vi, pela primeira vez, minha mãe. Não a mulher frágil e machucada que se escondia do mundo, mas a guerreira que sobreviveu para que eu pudesse viver. Naquele momento, soube que tinha encontrado mais do que respostas. Tinha encontrado minha origem, minha verdade. E, acima de tudo, tinha encontrado o amor que, apesar de tudo, nunca deixou de existir. Mas ainda havia uma parte da história que Ana não havia me contado. Um segredo que ela carregava desde aquela noite chuvosa. Um segredo que poderia mudar tudo o que eu pensava que sabia sobre meu passado. Ela hesitou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Tem algo mais, disse, a voz tremendo. Algo que preciso te contar. Meu coração congelou. O que mais poderia existir naquela história já tão cheia de dor e revelações? Eu a encarei, esperando, sentindo a tensão crescer como uma tempestade prestes a romper. E então, com um suspiro quebrado, Ana começou a revelar o segredo que mudaria para sempre o curso da nossa história. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Ana segurava a borda da mesa com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Seus olhos tremiam, como se pesassem cada palavra antes de liberá-la no mundo. Eu sabia que o que viria a seguir não seria fácil de ouvir, mas precisava ouvir. Precisava conhecer toda a verdade, não importa o quanto doesse. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e então começou. Naquela época, disse com a voz embargada, eu não estava apenas fugindo da vergonha da minha família ou da raiva do meu pai. Havia algo mais, algo perigoso. Me inclinei para a frente, sem perceber que prendia a respiração. Seu pai... Ela parou, mordendo o lábio inferior. Não era o que eu pensei que fosse. Senti um calafrio subir pela espinha. Eu era ingênua. Me apaixonei por um homem mais velho, charmoso, que dizia todas as coisas certas. Prometeu que cuidaríamos um do outro, que construiríamos uma vida juntos. Eu acreditava em cada palavra. Acreditava até descobrir quem ele realmente era. Ana abaixou o olhar, como se envergonhada pelas lembranças. Ele era envolvido com coisas ruins. Coisas que eu era jovem demais para entender completamente. Tráfico, violência, corrupção. Quando engravidei, pensei que ele ficaria feliz. Pensei que formaríamos uma família. Mas, em vez disso, ele mudou. Ficou frio, agressivo. As peças começavam a se encaixar, mas o quadro que surgia era muito mais sombrio do que eu poderia ter imaginado. Quando contei sobre a gravidez, ele me ameaçou. Disse que se eu tivesse o bebê e tentasse envolvê-lo, eu pagaria com a minha vida. E que levaria a criança também. Ana começou a chorar silenciosamente, a voz mal saindo.
Foi por isso que corri. Foi por isso que escondi você. Não apenas do meu pai, mas dele. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Eu não era apenas uma criança abandonada por uma mãe desesperada. Eu era filha de um homem perigoso, capaz de tudo para proteger seus próprios interesses. Ana continuou, a voz apenas um sussurro. Eu deixei você no orfanato naquela noite, acreditando que era a única maneira de te manter viva. E desapareci para que ele nunca mais nos encontrasse. Meu corpo inteiro tremia. Parte de mim queria gritar, chorar, sair correndo dali. Mas outra parte, mais forte, sabia que precisava ouvir até o fim. Depois que te deixei, ele me procurou. Me perseguiu. Durante anos, vivi mudando de cidade em cidade, sempre olhando por cima do ombro. Nunca pude construir uma vida de verdade. Nunca pude ficar muito tempo em um lugar. Tudo o que fazia era sobreviver e rezar para que, onde quer que você estivesse segura. Fechou os olhos, lágrimas descendo por suas bochechas já marcadas pelo tempo. Não havia um dia sequer em que eu não pensasse em você. Não havia uma noite em que eu não sonhasse com você sorrindo para mim, me chamando de mãe. As palavras dela cortavam como lâminas. Eu imaginava a menina que fui, sentada sozinha em uma cama fria de orfanato, e agora via também a mulher que, apesar de todos os riscos, decidiu me salvar da única maneira que podia. O peso da revelação era esmagador, mas ao mesmo tempo havia um estranho alívio. Eu não tinha sido rejeitada, não tinha sido esquecida. Eu havia sido amada o suficiente para ser protegida a qualquer custo. Ana me olhou, os olhos marejados brilhando sob a luz fraca da cozinha. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, disse ela, a voz quebrada, mas precisava que você soubesse a verdade, que você nunca foi abandonada. Você foi amada, mais do que minha própria vida. As lágrimas que corriam pelo meu rosto eram quentes, silenciosas. Levantei-me e caminhei até ela. Sem dizer uma palavra, a abracei com toda a força que tinha. Um abraço que misturava dor, perdão, amor e uma promessa silenciosa. Nós não estávamos mais sozinhas. Ficamos assim por um tempo que não poderia medir, costurando anos de distância em um simples toque. Depois de algum tempo, sentamo-nos novamente, de mãos dadas. Ainda existe uma última coisa que você precisa saber, Ana disse, a voz ainda mais baixa. Meus olhos buscaram os dela. Ele ainda pode estar por aí. Ainda pode nos encontrar. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Como assim? Perguntei, a voz mal saindo. Ana abaixou a cabeça, como se carregasse um fardo que finalmente precisava dividir. Eu tentei me esconder, mas recentemente senti que estava sendo seguida. Vi homens que pareciam me observar na rua. Recebi telefonemas silenciosos no meio da noite. Achei que era paranoia. Até agora. O medo rastejou sob minha pele como uma serpente fria. Tudo o que eu achava ter deixado para trás poderia, a qualquer momento, bater à nossa porta. O reencontro que esperei por toda a minha vida poderia ser destruído antes mesmo de começar. E pela primeira vez, percebi que nossa história não era apenas sobre encontrar a verdade. Era também sobre sobreviver a ela. As palavras de Ana pairavam no ar como uma ameaça invisível, tornando cada sombra na casa mais escura, cada ruído mais alto. Eu olhava ao redor, como se esperasse ver alguém surgindo das paredes, observando-nos. Você tem certeza? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o medo rastejando em minhas veias. Ana assentiu lentamente. Não queria te assustar, disse ela, mas precisava ser honesta. Desde que comecei a receber aqueles telefonemas, senti que estava sendo vigiada. Não sei se é ele ou alguém ligado a ele, mas depois que você apareceu, tudo ficou ainda mais intenso. Me encostei na cadeira, tentando absorver o que estava acontecendo. Depois de 40 anos, a ameaça ainda nos alcançava. Talvez seja coincidência. Tentei argumentar, mais para mim mesma do que para ela. Ana me olhou com uma tristeza infinita nos olhos. Coincidência não existe na minha vida, minha filha. Nunca existiu.
As palavras dela cortaram a última esperança tola que eu tentava agarrar. Precisávamos agir. Decidimos que eu não podia ficar na casa dela. Seria perigoso demais. Apesar da dor que sentíamos em nos separar novamente depois de tão pouco tempo juntas, sabíamos que era a decisão certa. Combinei de voltar para minha cidade e, de lá, traçaríamos um plano para nos proteger. Tal como há 40 anos, fugir era novamente a única opção. Naquela noite, Ana me preparou uma pequena mochila com alguns pertences e a caixa de cartas. A cada objeto guardado, sentíamos o tempo escorrendo entre nossos dedos, tão frágil quanto o vidro. Quando saí pela porta, olhei para trás uma última vez. Ana estava na varanda, abraçada ao próprio corpo, como se tentasse se manter inteira enquanto me via partir. Prometi que nos veríamos em breve, que resolveríamos tudo, que dessa vez não haveria separação definitiva. Dirigi por estradas escuras e vazias, o rádio desligado, meus pensamentos um turbilhão. A cada carro que cruzava o meu caminho, a cada farol refletido no retrovisor, meu coração disparava. Seria paranoia? Ou realmente havia alguém me seguindo? Foi então que percebi. Faróis. 2 pontos de luz, fixos, constantes, sempre mantendo distância, mas nunca me ultrapassando, nunca desaparecendo. Meu peito apertou. Apertei o volante com força, tentando manter a calma. Desviei por uma estrada secundária, cheia de curvas e buracos, esperando que, se fosse apenas coincidência, o carro seguiria em frente. Mas ele virou junto comigo. O medo virou adrenalina pura. Acelerei. O carro atrás também. O pânico tomou conta de mim, mas lutei para pensar racionalmente. Precisava despistá-los. Precisava chegar a um lugar seguro. Avancei para um trecho de mata fechada. As árvores formavam túneis sombrios sobre a estrada. Minha visão parecia turva. Cada segundo um estalo entre a vida e o medo. Vi uma estrada de terra à esquerda e, sem pensar 2 vezes, desviei, mergulhando no desconhecido. Poeira subiu em uma nuvem espessa atrás de mim e, por um instante, perdi o controle do carro, derrapando violentamente, mas consegui me manter na pista. Olhei pelo retrovisor. Nada. O carro tinha sumido. Tentei controlar minha respiração, mas minhas mãos ainda tremiam tanto que mal consegui segurar o volante. Estacionei no acostamento improvisado e desliguei o motor, tentando ouvir qualquer som além do bater frenético do meu coração. O silêncio era total. Será que realmente os despistei? Ou será que estavam me esperando em algum lugar adiante? Decidi não correr riscos. Peguei o celular, mãos trêmulas, e liguei para Ana. Chamou 1 vez, 2, 3, e então a ligação caiu. Tentei novamente, sem sinal. Olhei ao redor. Estava isolada, cercada apenas por árvores, com a lua escondida atrás de nuvens pesadas. Estava completamente sozinha. O instinto gritava para que eu não ficasse ali. Liguei o carro novamente e comecei a dirigir devagar, tentando encontrar o caminho de volta para a estrada principal. Cada ruído da mata me fazia pular no banco. Cada sombra parecia esconder algo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, encontrei uma placa velha indicando a direção para a rodovia. Seguia como se fosse a última linha de salvação. Quando cheguei à estrada principal, acelerei sem olhar para trás. Consegui chegar à minha cidade já de madrugada, exausta, com o corpo e a mente em frangalhos. Estacionei na frente do meu prédio e respirei fundo antes de sair do carro. A cidade ainda dormia, envolta em um silêncio pesado. Peguei minha mochila e corri para o portão de entrada, como se o próprio passado estivesse logo atrás de mim. Subi as escadas apressadamente, entrei no apartamento e tranquei a porta com todas as trancas disponíveis. Só então me permiti desabar. Sentei no chão da sala, abraçando os joelhos, as lágrimas caindo sem resistência. O reencontro que eu sonhei a vida inteira se transformava agora em uma corrida por sobrevivência. Ana estava em perigo. Eu estava em perigo. E no fundo, eu sabia. Aquilo era apenas o começo. Precisava agir. Precisava encontrar um jeito de proteger a nós duas. Porque se ele ainda estava nos procurando, não iria parar até nos encontrar. E desta vez, eu não iria deixá-lo tirar nada de mim. Nunca mais.
A manhã chegou pálida e fria, mas não trouxe a paz que eu tanto precisava. Meus pensamentos estavam turvos, embaralhados, como se a realidade tivesse se transformado em um sonho ruim do qual eu não conseguia acordar. A primeira coisa que fiz foi tentar ligar para Ana novamente. Chamou 2 vezes, até cair direto na caixa postal. Um frio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Sabia que ela era cautelosa, mas também sabia que prometemos manter contato constante. Não atender era um sinal que não podia ser ignorado. Sem hesitar, decidi voltar para a cidadezinha onde ela morava. Preparei tudo rapidamente. Documentos, pouco dinheiro, meu celular carregado e na mochila, junto às cartas que ela me dera, coloquei o colar de lua crescente. Aquilo agora era um símbolo da nossa ligação e da força que eu precisava carregar. Peguei a estrada novamente, dessa vez atento a cada movimento ao meu redor. Cada carro que surgia no retrovisor me fazia apertar o volante com mais força. Cheguei à cidade pouco depois do meio-dia. O lugar parecia ainda mais vazio, mais silencioso, como se todo o vilarejo segurasse a respiração. Fui direto para a casa de Ana. Assim que estacionei, algo me pareceu errado. A porta da frente estava entreaberta. Desci do carro correndo, o coração martelando no peito. Gritei o nome dela, mas o único som que respondeu foi o ranger sinistro da porta balançando com o vento. Empurrei a porta e entrei. A casa estava uma bagunça. Cadeiras tombadas, cortinas rasgadas, papéis espalhados pelo chão. Sinais de luta, claros como o dia. O medo se tornou pânico. Corri de cômodo em cômodo chamando por ela. Nada. Ela não estava ali. Sobre a mesa da cozinha, uma coisa chamou minha atenção. A pequena caixa de cartas. A tampa estava aberta, e as cartas jogadas como se alguém as tivesse revistado às pressas. Havia também algo novo. Um bilhete. Sem assinatura, escrito em letras trêmulas. Se quiser vê-la novamente, venha sozinha. 22 no velho galpão da estrada. Sem polícia, sem truques. Meu corpo gelou. Eles a tinham levado, minha mãe. A mulher que eu busquei a vida inteira. E agora, quando finalmente a reencontrei, ela estava nas mãos daqueles de quem fugira por toda a vida. Fechei os olhos por um instante, lutando para conter o desespero. Precisava pensar, precisava agir rápido. Passei o dia inteiro montando um plano. Sabia que não podia chamar a polícia, eles avisaram. Sabia que não podia contar com ajuda externa, era apenas eu. Mas não seria uma vítima. Passei na única loja aberta na cidade e comprei uma lanterna, uma mochila pequena, uma corda e algumas ferramentas improvisadas. Se havia uma chance de salvá-la, eu a agarraria com todas as forças. Quando o relógio marcou 21h30, já estava posicionada. O velho galpão da estrada era um lugar abandonado, esquecido entre campos secos e árvores retorcidas. Suas paredes de madeira carcomida rangiam sob a brisa fria e o telhado parecia prestes a desabar. Me aproximei em silêncio, escondida entre as sombras, observando. 2 homens estavam na entrada, armados, fumando e conversando baixo. No fundo do galpão, vi uma luz fraca. Ela devia estar ali. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Esperei pelo momento certo. Quando um deles se afastou para atender o telefone, deslizei pelo lado oposto do galpão, encontrando uma janela quebrada por onde pude espiar. Lá dentro, vi Ana, amarrada a uma cadeira, o rosto machucado, mas viva. E de pé diante dela, envelhecido, mas ainda exalando uma aura de poder e perigo, estava ele, meu pai, o homem que era a origem de todas as nossas dores. Mesmo à distância, reconheci o brilho cruel nos olhos dele, a frieza dos seus gestos. Ele falava algo que não pude ouvir, mas Ana, mesmo fraca, o encarava com uma dignidade que me encheu de orgulho. Não havia mais espaço para medo dentro de mim. A única coisa que restava era a determinação. Observei o galpão rapidamente. Identifiquei uma pilha de caixas empilhadas que poderia usar para criar uma distração. Peguei uma pedra do chão e joguei com força em direção oposta, fazendo um estrondo que ecoou pelo local. Os homens se agitaram imediatamente. Aproveitando a confusão, deslizei pela janela quebrada e me esgueirei até Ana. Sou eu.
sussurrei, tocando seu ombro. Ela arregalou os olhos, lágrimas imediatas brotando. Vamos tirar você daqui, prometi. Com mãos trêmulas, cortei as amarras improvisadas com uma lâmina pequena que escondia no bolso. Ana mal conseguia se mover, mas com meu apoio conseguiu ficar de pé. Tentei levá-la de volta pela janela, mas então ouvimos o grito. Eles estão aqui! Tudo aconteceu rápido demais. Luzes foram acesas, passos ecoaram no concreto. Gritos de ordem encheram o galpão. Segurei Ana com força e corremos o máximo que podíamos. A lanterna nas minhas mãos tremia, iluminando o caminho tortuoso entre escombros e vigas enferrujadas. Atrás de nós, ouvíamos os passos dos homens, as maldições, as ameaças. Vi uma porta lateral meio caída e a empurrei com toda a força, abrindo uma passagem estreita para o lado de fora. Vamos! Gritei. Correndo pela mata, sentindo galhos cortando minha pele, não pensava em mais nada além de escapar. Então, um tiro ecoou na noite. Ana tropeçou nos meus braços. Não! Gritei. Mas ela ainda estava consciente, apenas exausta. Continuei correndo, mesmo com ela quase desmaiada, até encontrar meu carro escondido entre as árvores, motor ligado, pronto para a fuga. Joguei a mochila no banco traseiro e ajudei Ana a entrar. Liguei o carro e acelerei. Pneus cantando no asfalto rachado, deixando para trás o galpão, os homens e o passado que por tanto tempo nos perseguiu. Mas sabia que ainda não estávamos salvas. Eles sabiam quem éramos agora. E não parariam. Não até terminarem o que começaram 40 anos atrás. A estrada parecia infinita sob as rodas do carro. Cada farol distante era uma ameaça em potencial. Cada cruzamento vazio era uma armadilha esperando para se fechar. Dirigia sem olhar para trás, sem pensar duas vezes. Só importava seguir em frente. Ana estava no banco do passageiro, com o rosto pálido e os olhos fechados. De vez em quando, ela murmurava algo, palavras desconexas, como se estivesse presa entre o sono e a vigília. Eu a segurava com uma mão, enquanto dirigia com a outra, como se pudesse protegê-la da vida, do tempo, do passado. Não sabíamos para onde íamos. Apenas que não podíamos ficar. Dirigi por horas, cruzando cidades pequenas e rodovias desertas, até encontrar um motel de beira de estrada, discreto e esquecido pelo mundo. Estacionei nos fundos, longe da vista da rua. Carreguei Ana nos braços para o quarto, ignorando a dor que latejava nos meus músculos exaustos. Dentro do quarto simples e gasto, ajeitei Ana na cama. Ela abriu os olhos, fracos, mas vivos. Você voltou para mim, sussurrou, a voz rouca. Segurei sua mão com toda a força que tinha. Nunca mais vou te deixar, prometi. Passei aquela noite cuidando dela, trocando compressas frias na testa, limpando os pequenos cortes nos braços, garantindo que ela tomasse goles de água. Vigiava cada movimento, cada respiração, como se o simples ato de estar ali fosse suficiente para protegê-la de todo o mal. Mas no fundo, eu sabia que precisávamos de ajuda. Sozinhas, não conseguiríamos nos esconder para sempre. Quando Ana adormeceu em sono profundo, silenciei o medo dentro de mim e fiz o que era necessário. Peguei meu celular e liguei para alguém que havia me ajudado uma vez, muito tempo atrás. Uma assistente social que agora trabalhava em uma ONG de proteção a vítimas sob ameaça. Contei nossa história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que ela entendesse a gravidade. Ela ouviu em silêncio, e então disse apenas: venham para cá, vamos proteger vocês. No amanhecer, com o céu tingido de cinza e o coração pesado, parti com Ana em direção à ONG. Era uma viagem longa, mas cada quilômetro percorrido era uma pequena vitória sobre o medo. Chegamos à sede da ONG no início da tarde. O lugar era protegido, discreto, cercado de segurança. Lá, fomos acolhidas por rostos amigáveis, mãos estendidas, promessas de que, desta vez, ninguém nos encontraria. Nos dias seguintes, Ana recebeu tratamento médico. Eu recebi aconselhamento. Ambas começamos a reconstruir, pedaço por pedaço, a vida que nos foi roubada. Era estranho no começo. Nunca tínhamos vivido como mãe e filha de verdade.
Havia momentos de silêncio desconfortável, gestos desajeitados, dores que vinham à tona quando menos esperávamos. Mas havia também risos, pequenos no início, tímidos, mas reais. Havia manhãs em que fazíamos café juntas e Ana contava histórias da juventude. Havia noites em que nos sentávamos na varanda improvisada e olhávamos para as estrelas, em silêncio, como se pudéssemos costurar o tempo perdido com o olhar. Aprendi a conhecê-la, e ela a me conhecer. Descobri que tínhamos o mesmo gosto por livros antigos, que ambas chorávamos em filmes bobos, que dividíamos o hábito de cantar baixinho enquanto cozinhávamos. E aos poucos, fomos nos curando. Entendi que a dor que carregávamos não precisava nos definir, que as cicatrizes eram parte da nossa história, mas não eram o fim dela. Um dia, enquanto caminhávamos pela pequena praça da ONG, Ana parou, olhou para mim e disse: "Eu te amo, minha pequena estrela." As palavras que esperei uma vida inteira para ouvir. Chorei como uma criança nos braços dela. E pela primeira vez, senti algo que nunca tinha sentido de verdade. Pertencimento. Não importava o que tínhamos perdido. Importava o que tínhamos encontrado. A nós mesmas. A nossa história. Nos meses seguintes, com a ajuda da ONG, conseguimos mudar de identidade, reconstruir nossas vidas longe de quem nos ameaçava. A ONG acionou contatos legais e proteção adicional. Nunca mais ouvimos falar dele ou dos homens que o seguiam. Era como se finalmente tivéssemos encerrado o ciclo de medo que nos perseguia. Começamos uma nova vida em outra cidade. Discreta, mas cheia de possibilidades. Alugamos uma casa pequena, com um jardim descuidado que passamos a cultivar juntas. Ana aprendeu a usar redes sociais para acompanhar grupos de costura. Eu voltei a estudar, algo que havia abandonado muito cedo. Aos poucos, fomos criando novos aniversários, novas tradições. Fazíamos bolos sem motivo, caminhávamos sem pressa, trocávamos bilhetes deixados na geladeira com desenhos toscos de luas e estrelas. E certa noite, sentadas na varanda sob o céu cheio de constelações, Ana me disse: "A vida tentou nos separar, tentou nos destruir. Mas o amor", completei, segurando sua mão. "O amor sempre encontrou um caminho." Ela sorriu, um sorriso cheio de luz. E ali, sob aquele céu infinito, entendi que tudo pelo que passamos não foi em vão. Cada lágrima, cada noite solitária, cada busca desesperada, nos trouxeram até aqui, e finalmente estávamos livres. Livres para viver, livres para amar, livres para sermos mãe e filha, para sempre. Se essa história tocou você de alguma maneira, deixe seu nos comentários. Cada inscrição ajuda a espalhar essas histórias para mais pessoas que precisam acreditar no poder da esperança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue essa jornada de histórias que tocam a alma. Fim.